Sejam bem-vindos à apresentação do nosso resumo expandido. Nossa equipe foi composta por mim, Álvaro José, pelo meu amigo Fernando Gabriel, e nós contamos com a orientação da professora doutora Ana Paula Freitas. O título do nosso resumo expandido foi o seguinte: O enigma químico de um líquen pernambucano. O que está por trás de suas cores? Diante disso, a gente pode se perguntar o que são os líquens. E uma definição já clássica para estes organismos leva em consideração que eles são, na verdade, uma associação simbiótica entre um micro-organismo fotossintetizante, que pode ser uma alga ou cianobactéria, e um fungo. À direita, na parte superior, nós podemos ver exatamente a estrutura geral de um líquen, em que nós observamos o seu córtex superior, nós observamos a camada do fotobionte, que ali está representado por esferas verdes, e depois nós temos mais abaixo a medula, que é composta por hifas de fungo, e por sua vez o córtex inferior, que também é composto por hifas, que estão em contato direto com a superfície e o substrato sobre o qual o líquen cresce. O córtex superior também é a parte visível, né, que nós enxergamos quando observamos os líquens incrustados nas cascas das árvores. O meu amigo Fernando Gabriel, ele vai prosseguir, né, na sua explicação. Então, de antemão, Álvaro já deu uma explicação sucinta aí da estrutura do líquen, e a gente vai trazer uma pesquisa que estima que de 6 a 8% da superfície terrestre está recoberta por líquens, distribuída em 13.500 espécies. Muitas dessas espécies funcionam como indicador de poluição natural, podendo ser também utilizadas na produção, na indústria química, na indústria farmacêutica e cosmética. O porquê da gente utilizar o líquen no nosso experimento? Essa intuição veio através desse livro da química que fala que vários outros químicos utilizavam ele desde a pigmentação de tecidos, pigmentação de roupas, tingimento de tecidos e, consequentemente, indicador natural de pH. Quimicamente falando, os fungos liquenizados eles possuem uma grande variedade de metabólitos secundários, dentre eles as antraquinonas e outros derivados aromáticos que são responsáveis pela coloração dos líquens. Esses metabólitos secundários eles já vêm sendo estudados pelo menos desde a década de 30, com um trabalho de um químico japonês chamado Asahina, e depois, em 1954, com o trabalho de Asahina em colaboração com Shibata, onde eles escreveram o primeiro livro-texto de química que trata exclusivamente dos metabólitos secundários de líquens, conforme nós podemos ver na figura à direita na parte superior, onde aparecem diversas moléculas desses metabólitos secundários que são muito ricos em funções oxigenadas, em ligações duplas e em anéis aromáticos, muitas delas formando até conjugados também, como nós podemos observar. Diante desse contexto, o nosso trabalho se desenvolveu em Álvaro utilizar o líquen na região do Agreste e utilizar na região litorânea de Pernambuco. Para isso, utilizamos um teste qualitativo envolvendo soluções de diferentes pHs, com alguns exemplos que foi utilizado, e com isso a variação de pH foi o que nos mostra nos líquens a grande variação de cor. Diante disso, a gente pode observar também uma descrição sucinta, não é, das estruturas que nós enxergamos nesses organismos. O seu talo é microfolioso, curto e lobado. Os lobos eles são radiantes, confluentes e convexos, com cerca de 0,2 a 3 milímetros de largura. Eles também são distintamente flabelados em direção às pontas do lóbulo. Ele possui um hábito corticular, ou seja, ele cresce nas cascas das árvores. A sua superfície superior externa que nós enxergamos é da coloração cinza ou esbranquiçada, e também ele apresenta sorédios ao seu centro. Os apotesses reprodutivos, que são muito importantes também, eles não são visualizados nesse espécimen visto por nós.
Então, a metodologia utilizada por nós foi a seguinte: Álvaro utilizou o líquido dessa dracena, a árvore que possuía na casa dele. Já eu utilizei essa daí, a manguífera, é popularmente conhecido como mangueira. Para a remoção desse líquido da casca da árvore, utilizamos pinça metálica e uma lâmina de estilete. Com isso, a gente testou vários tipos de reagentes químicos, que foram desde suco de limão, bicarbonato de sódio, aqueles que a gente tinha mais poder aquisitivo em nossas casas. E com esses testes a gente conseguiu visualizar logo adiante uma grande mudança na coloração que influenciou numa escala de pH. Diante disso, a gente traz os resultados que nós pudemos obter e também, na nossa discussão, a gente sempre buscou trazer elementos da química e da biologia para explicar os fenômenos que nós acabamos de observar. Também isso é muito importante porque os líquens, desde muito cedo, eles fazem parte, né, de uma importante memória na história dos indicadores ácido-base naturais e também eles estão presentes na indústria de pigmentos e corantes. Então, nós utilizamos 16 amostras de líquens que foram distribuídas, né, nessa faixa de pH que vai de 0 a 13, da extremidade ácida à direita até a extremidade básica à esquerda, e nós montamos, então, uma escala de pH elaborada a partir da interação líquen-reagente, em que a gente foi pingando os reagentes nessas amostras e observando a sua mudança de coloração, que vai do verde escuro, na extremidade extremamente ácida, até o acastanhado na sua extremidade mais básica, no pH 12. Então, ele vai do verde escuro, verde claro, cinza, o esbranquiçado, depois o amarelo claro, depois o amarelo escuro e, finalmente, o castanha. Nós podemos observar também nesse outro slide várias imagens do líquen melhor aproximados, né, para que nós possamos ver a sua coloração. Então, nós temos o vinagre com um verde mais claro, né, nós temos o hipoclorito de cálcio com um amarelo mais claro, nós temos o ácido sulfúrico, que resultou numa coloração no verde mais escuro, temos o hipoclorito de sódio numa coloração no amarelo mais escuro, a amostra padrão sem reagentes em que ele permanece branco, acinzentado, e também nós expusemos uma amostra radiação ultravioleta, em que ele se mostrou fluorescente. E com isso mostra a análise do pH em decorrência da cor. A gente temos aí o alvejante básico com a cor meio amarela escura. Já na parte direita temos o ácido acético, o vinagre, com a parte verde. E aí está o porquê do líquen com essa cor esbranquiçada. Isso se tem uma explicação devido à grande quantidade de emaranhado desses hifas que fica superior à parte de cima desse líquen. Essas hifas possuem nas suas pontas partículas que, ao ser lançada a luz nelas, elas refletem a cor que as partículas emitem, que nesses líquens são essas partes embranquiçadas. No prosseguimento, nós trazemos também a discussão que se baseia na fotoquímica e na fotobiologia, que leva em consideração a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria, ou seja, entre a luz visível, que incide sobre a superfície dos líquens, e as substâncias de que esses organismos são compostos, não é, no seu talo liquênico, ou seja, os metabólitos secundários, que, como já vimos, são ricos em funções oxigenadas, em ligações duplas, em anéis aromáticos. Isso permite que uma rede intrincada de elétrons esteja em movimento contínuo, né, nesses compostos. Então, quando a luz incide sobre essas substâncias, esses metabólitos, nós podemos observar a coloração característica desses organismos. E muito mais ainda quando a gente expõe esses metabólitos aos reagentes muito agressivos. Então, uma infinidade de mecanismos de reação vão acontecer, não é, nesses metabólitos, e isso vai resultar em respostas multicoloridas
que essas amostras de líquen vão exibir. Então, nós temos também que, quando a radiação incide sobre a superfície do líquen, pode acontecer três fenômenos, que é a absorção, a transmissão e a reflexão, que vai depender de fatores fisiológicos desses organismos e também dos metabólitos secundários que estão envolvidos. E com isso, concluímos que é possível considerar uma grande sugestão a utilidade do líquen no ensino da química, pois, além de valorizar e incentivar o conhecimento sistemático da nossa biodiversidade pernambucana, os testes químicos simples de bancada com líquens levam a trabalhar os conceitos de indicador natural de pH. E, com isso, trabalhar a natureza em si faz com que o aluno desperte uma curiosidade que vá buscar, vá refletir e vá cada vez mais buscar argumentos para discutir com seus colegas e professores, todos no ambiente de trabalho. A conclusão do nosso trabalho é que a nossa investigação apontou para um uso preliminar do líquen como um possível indicador de ácido base natural, e isso pode ser muito bem explorado na sala de aula com o professor, e a devida teoria, né, que se embasa em conceitos da fotoquímica e da fotobiologia para explicar os fenômenos observados. Por fim, nós temos aí as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Nós agradecemos por tudo, né, por essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com os nossos colegas do nosso curso, e desejamos a todos um ótimo evento, né, e que também todos nós possamos participar das outras atividades. Então, muito obrigado a todos e um ótimo evento da Selic 2021.